Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer? Com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Muito boa tarde, dia 15 de maio de 2025. Horário 13h29. As narrativas do áudio revelado que policial acreditava que golpe daria certo e que ele se encontrava na custódia dos presidentes no evento do Museu do Mar, na praia de Botafogo, custodiando
Luiz Inácio Lula da Silva, estes elementos procederam a um atentado de envenenamento contra o presidente do Paraguai. As investigações internacionais atribuídas à intervenção do cargo Arbitragem Internacional, o interventor Oscar Aníbal Chiappano, procedem à continuidade e à publicidade do envenenamento do presidente da República do Paraguai, estabelecido pelo staff, pelo grupo do SEBIN, da ABIN, da Polícia Federal, do Governo Federal da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está utilizando todas as arguições que estão sendo pleiteadas internacionalmente contra a vida do presidente do Paraguai como uma cortina de fumaça, estabelecendo um elemento plantado da Polícia Federal, da tutela e curatela, do Alexandre de Moraes, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, em que eles todos já estão acautelados e vão ser levados à prisão imediatamente ou ao abate, ou seja, morte sumária, por serem enquadrados como terroristas contra a vida do presidente do Paraguai. O presidente do Paraguai foi envenenado, levado às pressas para o hospital, no evento que se procedia no MAN, Museu MAN, em Botafogo, e foi ardilosamente projetado pelo SEBIN, pela ABIN, pelo grupo de logística da Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, para tomar terras, tutela e curatela de suas plantações de maconha, de papoula, de processamento do fentanil na fronteira do Paraguai com o Brasil, de propriedade do Alexandre de Moraes, narcoterrorista, já com pedido de prisão imediata, e também do Dino, terrorista, comunista, que também faz parte do conluio deste conglomerado financeiro da USAID, do Biden, que se fez presente no local e habilitou o assassinato por envenenamento do presidente do Paraguai. Estas investigações já estão no âmbito das denúncias de atentado contra o presidente do Paraguai, das escutas processadas contra as reservas de água, de energia das usinas de Itaipu, cuja ambição
é processada pela China e estabelecida pela ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Luiz Inácio Lula da Silva, a sua logística da ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, estabeleceram o envenenamento do presidente do Paraguai, cujo determinado proceder partiu de Alexandre de Moraes, de Biden, do Dino, do Zanin, todos envolvidos e todos já identificados com provas irrefutáveis de atentado, assassinato por envenenamento do presidente do Paraguai no Museu do Man. E estes elementos já estão todos identificados. Quem está falando é o senhor interventor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro internacional na identificação destes grupos terroristas, com 60 agências de inteligência, com a CIA, com o Mossad, com o Grupo Sombra, investigando o Hamas, o Hezbollah, que fazem parte da trama estabelecida por este indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva, que está banido da China, banido da Rússia e também a Dilma. A pretensão deste conglomerado era empossar a Dilma, já que ela não faz mais parte do BRICS, o BRICS faliu, acabou, e cuja sua representante responde a um default internacional e ela seria empossada como ministra da Fazenda da República Federativa do Brasil. Então, Luiz Inácio Lula da Silva será preso em toda a América do Sul. Onde ele botar o pé, vai preso pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Internacional Tribunal, pelo Supremo Tribunal Mundial. 123 países estamos acautelando e esperando a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva, como também do colombiano. Todos serão presos no velório do montoneiro Tupamaro Mujica, terrorista. Estamos entendidos? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com, plataforma Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF 510 466 447 34, plataforma Banco Mercado Pago. Procedemos com a imediata prisão determinada internacionalmente contra estes foragidos terroristas, assassinos da humanidade, que estão colocando fentanil em todos os remédios que são exportados pela China. Todos estão sendo envenenados por este fentanil
divulgue isto imediatamente. Maiores informações, entraremos em contato. Selva! Yes, sir. Yes, sir, what happened? Thank you, sir. Bom dia, bom dia. No momento 15 de maio de 2025, estamos procedendo já com a denúncia efetiva de todo o grupo de governo da USAID, que está sendo tipificado por partes do governo George Bush, governo Hillary Clinton, governo Obama e governo Biden. As investigações e os depoimentos caracterizam as provas irrefutáveis de fatos, atos e circunstâncias contábeis. São provas irrefutáveis. São depoimentos de provas. Estão levando à distribuição de pagamentos ao Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, também a emissoras de televisão da TV Globo e outras. O maior aporte são 16 bilhões, quase 17 bilhões. Eles alegam que esse capital ele foi estabelecido por propaganda, mas não consta. Consta provas irrefutáveis da USAID e do governos estabelecidos na formatação desses pagamentos, como também crimes tributários fiscais no governo da República Federativa do Brasil. Estamos procedendo internacionalmente com todo o aparato de empresas de telejornalismo mundial que são sócios e agregados no planeta. Chega a somas extraordinárias, supera o trilhão. Todos os âncoras que foram pagos receberam de forma contábil Caixa 2, ou seja, crime tributário contra o imposto de renda fiscal em 196 países. Tudo isto já averbado e estabelecido. Temos a manutenção, o acautelamento do Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos da América, conjuntamente com membros da Suprema Corte, que fazem parte deste crime, da administração George Bush, da administração Hillary Clinton, da administração Obama e da administração Biden. Todos com provas irrefutáveis de atos, fatos e circunstâncias de pagamentos, sempre ludibriando o imposto de renda. Tudo isto caracterizado. Então, quem entrou nos Estados Unidos não sai. E quem quer sair
não tem como. Não tem como entrar nem como sair. Então, se você, cidadão brasileiro, tem seus bens nos Estados Unidos da América, estão todos interditados. Bancos, empresas, todos interditados. Da Índia, do Paquistão, da Guatemala, da Nicarágua, do México. São países da América Latina e América Central. Já todos, e da China também, já todos confiscados. Todo o capital, todo o bem, todo cidadão, posto que foram pagamentos feitos a ludibriar o imposto de renda americano. Temos já o andamento das prisões de ex-presidentes dos Estados Unidos da América. Temos também a prisão de mandatários do Executivo que estão neste momento ocupando o Executivo dos seus países. Temos também funcionários públicos tocados em 196 países com as suas prisões internacionais decretadas pelo crime tributário contra o imposto de renda americano, crime internacional, lavagem de dinheiro de países. O Brasil detém em notas frias $1 trilhão na revenda do petróleo venezuelano. Também petróleo iraniano. Também commodities e também manufaturados chineses, que é outra conta. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Justiça paga, justiça particular, arbitragem internacional, na função corregedor-geral, na investigação de 196 países, a sua membresia de funcionários públicos, no executivo, no legislativo e no operadores da lei, togados, judiciário. Todas as tropas já estão em prontidão para o desfecho de toda e qualquer ação bélica no planeta. Haverá alguém que não queira se abster a esta determinação. Será exterminado. Estamos já localizando Ali Khamenei, o seu grupo de mentirosos, farsantes, que se dizem muçulmanos e são adoradores de Satanás. E todos eles foram identificados. Estamos procedendo contra este grupo, já em diáspora, localizados no planeta. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Mercado Pago é a plataforma e o banco. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF 510 466 447 34. Banco, plataforma Mercado Pago.
Temos também a Febraban, os bancos que estão ajuizando medidas opressivas e imorais de instrumento jurídico apócrifo, sem valor. Está tudo interdito no sistema financeiro da República Federativa do Brasil. Não há como estabelecer a representatividade jurídica do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos já estão acautelados. A CIA, a Interpol, o FBI se encarregará da extração destes elementos a qualquer momento, a serem levados para depoimentos, captura, em fatos, atos e circunstâncias de crime, em vários processos que detêm a participação de provas irrefutáveis contra os elementos que ocupam o Pleno da Corte e também do Supremo Tribunal de Justiça. Todos já em suspeição. Envolve. Maiores informações, entraremos em contato. Dia 15 de maio de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, na função intervenção na República Federativa do Brasil e outros países. Viralize isto. Selva. Mais uma explosão, mais uma fábrica destruída. O Irã está sob ataque. Primeiro foi o porto estratégico de Bandar Abbas, agora uma indústria de explosivos no coração do Irã entrou em colapso. Tudo isso no exato momento em que o Irã negocia com os Estados Unidos. Coincidência? Incompetência? Ou estamos vendo uma operação de inteligência avançada em andamento? Uma explosão ocorreu em Isfahan, no centro do país. Uma fábrica de explosivos ligada à elite do regime iraniano pegou fogo. Pelo menos um morto, 2 feridos. E 3 dias antes, um dos maiores portos do Irã também explodiu. 2 alvos em 72 horas. Isso não é coincidência, é ataque sistemático. O que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019, para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam desconto, isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. O fim da revalidação e a expectativa anterior que houvesse a revalidação fez com que cerca de 11 empresas se credenciassem, empresas novas, associações novas, se credenciassem no INSS. Essas empresas que mais tarde descobrimos, agora, durante a operação, descobrimos que eram 100% fraudulentas, a maior parte delas se estabeleceu nesse período. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou para considerar os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes impedidos de julgar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Braga Neto por suposta tentativa de golpe de Estado. El regreso atormentado de Rusia enfrenta a Nicolás Maduro y su mandamás, primera combatiente Cilia Flores, a una cuenta regresiva hacia el final. Menos o más traumático depende de ellos. Mientras Rusia y China gritan que prefieren un buen acuerdo con Estados Unidos que un riesgoso e ilegal trato con el derrotado dictador Maduro, y entiéndase por esto el acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania por parte de Putin y el acuerdo para desescalar la guerra comercial por parte de Xi Jinping, ambos cara a cara con Donald Trump,
La caravana de aviones lujosos de la dictadura madurista regresa a Venezuela, que es un país muy distinto al que creían que dejaban atrás hace una semana. El impacto de la operación Guacamaya, con el que se golpeó duramente al autoritas de quien suponían hombre fuerte, Diosdado Cabello, y se manoseó hasta el nivel de la burla internacional la supuesta invencibilidad del régimen, hacen del escenario al que regresan Padrino, Cilia y Nicolás algo sombrío y para ellos de escalofrío, donde se ha decidido además que a Diosdado habrá de dejársele solo y pasando frío por ser un chiste su presunto brío. Agréguese a la fórmula como el secretario Wright, encargado de energía de la administración Trump, acaba de dejar claro que su gobierno, en aras de la seguridad continental, está dispuesto a actuar por la fuerza contra Maduro. Y luego del guacamayazo, para ellos insoportable tortazo, ahora les dan un plazo de pocos días para liberar ya, para allá, a 11 rehenes, 9 de Estados Unidos, el gendarme argentino y un rehén de Israel, los primeros en el papel. Mauricio Claver Carone se los ha dicho, que no están en condiciones de exigir, sino en riesgo enorme de sufrir. La libertad pronto se va a parir, dijo María Corina, quien no deja de insistir. ¡Cabum! Cabum, muy buenas noches, amigas y amigos. Lunes 12 de mayo del 2025. No sabemos si regresó, porque no lo hemos visto. Pero Nicolás Maduro, el felón matón dictador venezolano, según las cuentas que monitorean las trazas de sus aeronaves, ya debería estar en Venezuela. Regularmente, amigas y amigos, ustedes saben que al arribo del dictador, una corte de jalamecates esperan y una transmisión especial en vivo para hacer loas a la llegada gloriosa a la patria. De vuelta a la patria, siempre son común denominador de transmisiones. Hoy no ha ocurrido. Ciertamente ha habido terror, no temor, después del guacamayazo, porque incluso haya elementos infiltrados en los círculos más cercanos a Nicolás Maduro que pudieran dar al traste con su seguridad luego del rescate de los rehenes desde la Embajada Argentina. Dame por favor, si eres tan amable, mi querida María Fernanda, la cuenta Arrecho. Vamos a ver. Aquí dice Arrecho: a los que no creen que el dictador Maduro retornó a Venezuela hoy a las 7 de la mañana, simplemente por el hecho de que no lo han visto anunciado, les tengo más malas noticias. A las 7 de la noche lo verían en Con Maduro. Y si él dice buenas noticias, deben ser las pésimas, ¿no? Así que, mi querida María Fernanda, estemos pendientes porque yo durante todo el día he estado chequeando las cuentas del Universal, de Últimas Noticias, de Globovisión, de todos esos medios y obviamente las plataformas propagandísticas de él. Y nanay, me ha asomado la narizota, ¿no, señores? Miren, de las últimas cosas que conocimos de él, voy a citarles un post subido a la cuenta X por mí mismo este domingo. Ahí lo tenemos. Antes, quiero que vean el contenido y luego la reacción. Acerca el video. Muy bien. El contenido lo subió Esteban Oria, quien es politólogo, también un creador de contenidos muy respetado por mí. Y a propósito de ese rezo, presuntamente por los caídos en la guerra contra los nazis, se aproximaba al hecho Esteban Oria de este modo. Dale. Maduro rezando por los caídos del Ejército Rojo hace 80 años. ¡Qué conmovedor! Un dictador latinoamericano rindiendo homenaje a los muertos de otra guerra, mientras su propio país está lleno de presos políticos, víctimas de tortura y madres que lloran a sus hijos asesinados por los colectivos de Jezim, Sevin y las FAES. ¡Qué ironía! Maduro reza por soldados soviéticos, pero jamás por los jóvenes asesinados en 2017, ni por los caídos de 2019, ni por los muertos y heridos en las elecciones de julio de 2024, cuando él mismo dio un golpe de Estado, ordenó más de 2.000 arrestos y desató la represión. Tampoco reza por los que mueren de hambre, ni por los que fallecen por falta de medicinas en hospitales colapsados. Pero eso sí, se toma la foto con flores en Moscú, como si Venezuela no estuviera hecha cenizas. Maduro no reza. Maduro actúa.
Y su papel favorito es el de bufón geopolítico. Ahí estaba Esteban Oria. A esa publicación reaccioné del siguiente modo. Acompáñame, Simon, por favor. Vamos a leer la descripción. Ahora sí, que Miguel Ángel Rodríguez, Miguel Contigo, colocó. ¿Realmente estaría rezando por las víctimas del ejército de Rusia? ¿O quizás estaría pidiendo ayuda a sus espíritus del mal para tener las bolichas de encarar a Diosdado y destituirlo, ya que lo dejaron solo en el charco del rescate de rehenes? Nah, digo yo, con harto cinismo. Está sinceramente rezando y remato diciendo ¡ja! Pendientes, en estos mismos minutos, en estas mismas horas. Por favor, está chequeando, por favor, María Fernanda, que de repente se aparece el tipo. Lo que está clarísimo es que es un regreso a escondidas, temeroso y a escondidas. Bien, dame la portada del semanario La Razón, pero vamos a verlo completo. Según este semanario, a 6 puntos podremos nosotros comprender por qué, como dice ahí, en ese título de primera plana, se derrumba la tiranía. Cortan fuentes de financiamiento de la organización criminal madurista. La exitosa extradición de los rehenes de la embajada desata crisis interna en el régimen. Y por los 6 asuntos que les voy a enumerar, según La Razón, se derrumba la tiranía. Acompáñame con otra tesitura musical, por favor. Vamos a la número 1. Número 1, para yo leerlo. Venga, venga. El gobierno de Estados Unidos sostiene que el dictador Nicolás Maduro es el jefe del grupo terrorista denominado el Tren de Aragua y del narcocartel de los Soles, y dio luz verde al secretario de Estado Marco Rubio para resolver la situación planteada con Venezuela. No descartan una sofisticada operación sin que implique el más, ¿qué dice? El movimiento de tropas desplegadas como se hizo en la operación Causa Ajuste contra el reaccionario Manuel Noriega en Panamá. Segundo, acerca los numerales, a ver si lo puedo leer mejor. Gracias. Régimen de facto de Maduro apela a la geopolítica, entrega al gobierno de la República Popular China el manejo de un sector del complejo refinador de Paraguaná y la exploración y explotación gasífera del Golfo de Venezuela en la costa oeste del estado Falcón, en abierta violación de la ley orgánica de hidrocarburos y sin estudio y trámite constitucional previo. Igualmente, ¿qué dice? Ratifica acuerdos de cooperación e intercambio en materia de seguridad y defensa con la República Rusa, pero es lo que yo digo, puro gamelote en un papel. Número 3. Operación Guacamaya desata crisis interna. Si quieres la corres completa. Crisis interna en la dictadura. Temen que miembros del equipo de gobierno de Nicolás Maduro estén colaborando con Estados Unidos para la entrega del gobernante de facto. En el alto gobierno, todos desconfían de todos y crece el temor ante la posible presencia de grupos de cazarrecompensas en Venezuela. La primera combatiente, oigan, Cilia Flores, teme que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez puedan encabezar un proyecto personal para desplazar al actual gobernante. Y en la fotografía, ¿quién es el de la fotografía? Este es el general Jesús Rafael Ferrer García, director de control estratégico del SEBIN, jefe de los allanamientos en la casa de los rehenes liberados desde la sede diplomática en Argentina. Pasamos el carro al número 4. Sube 4 y 5. Muy bien. Ministerio de Interior. El ministro del Interior, teniente Diosdado Cabello Rondón, ordenó allanar el domicilio de cada uno de los 5 rehenes rescatados de la sede diplomática de Argentina en Caracas en la operación Guacamaya. La medida comenzó contra la jefa Magalí Meda de Olavarría, incluyendo también la vivienda de la madre de la dirigente política, de cuya residencia los agentes policiales se llevaron, se robaron, se chorearon el automóvil de la mamá. Eso último lo dije yo. 5, viene. María Corina Machado ratifica que la operación Guacamaya fue impecable y épica y manifiesta su reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que le hicieron posible. Vamos a liberar a cada uno de nuestros
900 héroes presos por esta tiranía y los 30 millones de venezolanos. Con la libertad vendrá el cambio irreversible a una Venezuela de prosperidad, justicia y paz. También agradeció el apoyo prestado por los gobiernos de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Y sexto, régimen de Nicolás Maduro continúa su arremetida contra dirigentes del partido 20 Venezuela. Provea denuncia la desaparición del defensor y miembro de la ONG Eduardo Torres. Foro Penal venezolano contabiliza total de 894 presos políticos, 805 hombres, 89 mujeres civiles, 750 militares. Bueno, ponte con el general. Reducida toda manifestación de fuerza y autoritas en este desvencijado, además, señalado por haber estado preso por corrupto, general Jesús Rafael Ferrera García, director de control estratégico del SEBIN, compañero de promoción, según se apunta, de Diosdado Cabello, se llega a la conclusión, dame el título nuevamente, de que se derrumba la tiranía. Y si llegó Maduro, llegó escondido. Y si no llegó, ¿por qué se esconde tanto que ya arribaron las aeronaves que habían partido la semana pasada hacia Rusia? ¿A qué le temen tanto? Vamos a la pausa, amigas y amigos, esto apenas comienza, ya venimos con más de la entrevista. Essa agência está envolvida em um dos maiores escândalos financeiros fraudulentos da história dos Estados Unidos. Então, quando um ministro da nossa Suprema Corte faz esse tipo de declaração, que os Estados Unidos tiveram um papel decisivo para evitar golpe no Brasil, Estados Unidos, quem? Qual instituição? Qual agência? Ou quais agentes políticos ou institucionais? Essa declaração é muito grave. É muito séria, porque, repito, se essa declaração estiver ligada à USAID, mais um problema diplomático para a gente. Todos esses, pausa na citação, todos esses filhas das putas sabem muito bem que ninguém cogitou porra de golpe de Estado nenhum. Por isso que vários deles, cadê o senhor, General Freire Gomes? Vários deles nunca falaram que foram procurados para golpes de Estado, porque as minutas, as discussões que haviam não eram sobre golpe de Estado. Estado de sítio não é golpe de Estado, Estado de defesa não é golpe de Estado. E eles sabem muito bem disso. Volto a dizer, filhas das putas. Tô louco. 1º de janeiro a 15 de janeiro. Paulo Figueiredo, ministro da Defesa. Eu vou fuder com a vida de vocês. Eu sei quem são cada um de vocês. General Tomás, você vai ser meu ajudante de ordem. Só para você carregar a minha mala. Eu vou cagar dentro da mala e vou entregar na sua mão para você carregar 15 dias. Depois você vai ter uma baixa desonrosa. Olha, eu acho que na vida a gente não tem que ser vingativo. Mas com vocês, melancias... Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Barroso confessa que acionou estrangeiros quando estava no comando do TSE. É isso mesmo. Durante um evento realizado nesta terça-feira 13, em Nova York, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, confessou um estranho apoio dos Estados Unidos. Abre aspas. Os Estados Unidos apoiaram a institucionalidade e a democracia brasileira em situações de sobressalto. Fecha aspas. Afirmou Barroso ao mencionar episódios ocorridos durante sua presidência do Tribunal Superior Eleitoral, entre 2020 e 2022, período que coincidiu com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e o início do mandato de Joe Biden nos Estados Unidos. Barroso relatou que, enquanto chefiava o TSE, procurou diplomatas americanos em 3 ocasiões específicas para solicitar manifestações públicas de apoio ao sistema democrático brasileiro. Abre aspas. Uma dessas declarações veio diretamente do Departamento de Estado. Fecha aspas. Contou o ministro do STF durante um encontro promovido pelo grupo empresarial LIDE.
O presidente do Supremo também destacou a relevância desta postura internacional sobre as Forças Armadas brasileiras. Em sua avaliação, os militares mantêm forte ligação com os Estados Unidos, tanto em termos logísticos quanto estratégicos. Abre aspas novamente para Barroso. Acredito que essa posição teve algum impacto, já que os militares brasileiros evitam desagradar os Estados Unidos, de onde obtêm boa parte de seus insumos e equipamentos. Fecha aspas. Comentou Barroso. O que todos nós já sabíamos, Luiz Roberto Barroso acabou de confirmar: a interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras de 2022. Por isso que eu já falei inúmeras vezes, não é que o presidente Bolsonaro seja fraco o tempo todo, mas há vários momentos em que o presidente foi fraco. Veja, só aqui da minha cabeça, a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, que foi derrubada pelo Alexandre. Ele já falou sobre isso, e eu insisto, agiu de forma fraca. O acabou porra, que não acabou porra nenhuma, só aumentou, não aconteceu nada. Agiu de forma fraca. A carta escrita afagando o Alexandre de Moraes, escrita pelo Michel Temer, aquele acordo de bosta em 7 de setembro de 2021. Fraqueza. Fraqueza. E eu já disse, eu repito a frase do Donald Rumsfeld, a fraqueza é provocativa. E por isso que eu disse que eu sabia que o destino do presidente Bolsonaro ia ser, de novo, voltem ao ar. Eu disse que eu sabia que o presidente Bolsonaro seria perseguido, seria tornado inelegível, seria achincalhado, condenado e preso. E o que aconteceu? Só falta ser preso. Mas alguém tem dúvida de que se ninguém fizer nada, e eu estou dedicando a minha vida a isso, não especificamente a ele, mas a libertar o Brasil dessa ditadura, que consequentemente evitará a prisão dele ou encerrará a prisão dele. Alguém tem dúvida que isso vai acontecer? Que essa prisão, se ninguém fizer nada, vai acontecer? Peguem as gravações, voltem no tempo, voltem nos Pingos nos Is, voltem no Morning Show. E é por isso que, neste momento desse diálogo com o Cid, eu reclamo da fraqueza do presidente, que não tomou as medidas que deveria ter tomado em 2022. Ah, mas Paulo, você está dizendo que o Bolsonaro tinha que ter dado um golpe? Não. Eu estou dizendo que eu sempre disse no ar. Se houvesse um golpe, eu me tornaria oposição no dia seguinte. Mas entre você dar um golpe de Estado e você não fazer nada, há um oceano, há uma avenida de possibilidades. Algumas foram estudadas, essas que o pessoal chama de minutas do golpe. Não acho que tenham sido as melhores sugestões. Claro que os milicos não compareceram. Claro que o general Tomás de Frajola conspirou contra o presidente com o Lula e com o Alexandre. Claro que havia traidores no alto comando do Exército, como eu fiz questão de expor, mas apesar disso, para mim é indiscutível que o presidente Bolsonaro não estava forte. Me desculpe. Aparecer na frente das pessoas para ficar chorando, sem falar nada. Entendo, compreendo a tristeza, mas não é força. Não é força. Em vários momentos decisivos faltou força. E eu espero, oro a Deus, rogo a Deus, para que o Bolsonaro 2.0, que eu acredito que virá como presidente em 2027, seja mais forte. Eu digo aqui para tristeza dos deputados que querem assumir a liderança antes do tempo, da direita que articula eleição sem Bolsonaro, só há uma chance para a gente. Bolsonaro presidente em 2027. Não tem direita sem Bolsonaro. Pelo menos por enquanto. Ouçam quem acertou tudo até agora sobre esse assunto. E eu espero e vou fazer tudo possível para que o presidente Bolsonaro 2.0 seja mais forte. E aí, quem sabe, a gente consegue fazer o que o Olavo disse que a gente tinha que ter feito, né? Destruir os inimigos certos. Ter certeza que a gente tem os meios de ação antes de agir. Aí eu já brinquei, né? Quero ser ministro da Defesa 15 dias. No dia 1º de janeiro, já falei sobre o presidente Bolsonaro. Quero uma nomeação, peço, né? Gostaria, e prometo que não vou fazer críticas nenhuma, mas uma nomeação que vai do dia 1º de janeiro ao dia 15 de janeiro. Porque quando eu falo sobre o que aconteceu de 2022 para frente, eu aponto os erros cometidos pelo presidente Bolsonaro, a minha intenção, certamente, porque seria injusto,
não é responsabilizá-lo exclusivamente. Grande parte da responsabilidade pela situação que nós enfrentamos hoje no Brasil é das Forças Armadas. Omissas primeiro, omissas do seu papel constitucional e agora habilitadoras da ditadura instaurada no Brasil. E eu espero que não tenham sobrado grandes mais defensores das Forças Armadas. Eu espero mesmo. Aliás, digam aí no chat se vocês ainda acreditam nas Forças Armadas brasileiras. Por favor, me respondam aqui que eu quero ouvir. A pergunta é a seguinte. Responda nos comentários depois, se você estiver assistindo o vídeo depois. Você ainda levaria uma plaquinha escrita SOS Forças Armadas para a porta de um quartel hoje em dia? Só sim ou não? Maciçamente no chat, não. Maciçamente no chat, não. Eu não vi, mas se... Uma enxurrada de comentários, não. Mas se houver alguém que confia nas Forças Armadas, eu quero que você leia esta notícia aqui. Generais refutam a anistia e se afastam de debate sobre o 8 de janeiro. Diz a reportagem da Folha. A cúpula das Forças Armadas decidiu se manter distante das discussões sobre a proposta no Congresso por anistia aos acusados pelos ataques do 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado. O perdão aos envolvidos pode servir como estímulo à quebra de disciplina e um prêmio aos militares que atacaram os chefes militares, segundo a avaliação de 7 oficiais generais e 2 integrantes do Ministério da Defesa ouvidos pela Folha. A ordem das forças é esperar pelos desdobramentos no STF, Supremo Tribunal Federal, e no Congresso Nacional para só depois avançar com as medidas internas cabíveis contra os militares condenados, que eles já decidiram que serão condenados. A avaliação da caserna é que o julgamento com direito ao contraditório e à ampla defesa deverá resultar na condenação de alguns oficiais e na absolvição de outros. A principal preocupação está com o resultado do processo contra militares acusados de participar de reuniões com o tenente-coronel Mauro Cid, em que, segundo a PGR, teriam sido discutidas ações para pressionar os chefes do Exército contrários ao golpe de Estado. Todos esses, pausa na citação, todos esses filhas das putas sabem muito bem que ninguém cogitou porra de golpe de Estado nenhum. Por isso que vários deles... Cadê o senhor, General Freire Gomes? Vários deles nunca falaram que foram procurados para golpes de Estado, porque as minutas, as discussões que haviam, não eram sobre golpe de Estado. Estado de sítio não é golpe de Estado, Estado de defesa não é golpe de Estado. E eles sabem muito bem disso. Volto a dizer, filhas das putas. Tô louco. Porra, 1º de janeiro a 15 de janeiro. Paulo Figueiredo, ministro da Defesa. Eu vou fuder com a vida de vocês. Eu sei quem são cada um de vocês. General Tomás, você vai ser meu ajudante de ordem. Só para você carregar a minha mala. Eu vou cagar dentro da mala e vou entregar na sua mão para você carregar 15 dias. Depois você vai ter uma baixa desonrosa. Olha, eu acho que na vida a gente não tem que ser vingativo. Mas com vocês, melancias, você, General Tomás, que implorou para o Alexandre de Moraes e para o Paulo Gonet para me indiciarem, se fudeu. Mas se fudeu pouco ainda. Mas pouco, porque eu vou atrás de você, pessoalmente atrás de você. Sem violência, pelo amor de Deus. Tudo dentro do Estado Democrático de Direito. Mas eu vou te arregaçar dentro do Estado Democrático de Direito. E não vai ser só você, não. E não pensa que vocês que estão na reserva, como vocês vão escapar, não. Não pensem. Não pensem. Vocês não querem anistia, né? Anistia não é bom, né? É bom a Débora e todos os outros, os fudidos do 8 de janeiro, para ninguém ousar mais questionar os bostas que viraram os generais no Brasil. Os bostas que viraram generais no Brasil. Vocês abandonaram até os seus pares. Pô, General Mário Fernandes, um militar honrado. General Braga Neto, um militar honrado. General Heleno, tantos outros.
Os coronéis, tenente-coronéis ferrados. Vocês deixaram seus irmãos de farda para trás para ficar bem na fita. Um foi ganhar salário de 100 mil na Popex, o outro foi ser diretor, foi ser comandante do Exército, o outro foi sei lá o quê, ser chefe do Estado-Maior. Todo mundo mamando na teta que nem um... Eu não me arrependo nem uma vírgula que eu falei de vocês em 2022. Não retiro nem uma vírgula. Torço para que o Alexandre de Moraes finalmente cumpra a lei e me cite aqui nos Estados Unidos. Porque quando eu depor, eu vou falar tudo sobre vocês. Vou registrar para vocês. Não, anistia para Débora, não. Não. Anistia para Débora, nem pensar. Anistia para o Braga Neto, não. Não. Vejam o grau de submissão das Forças Armadas ao regime. Vejam essa matéria. Capitão recomendou a intervenção do Exército contra o PT em tese para a escola militar. Matéria do Ponte Jornalismo. Essa matéria trata de uma tese que foi apresentada como um trabalho acadêmico para um capitão na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército. Segundo a reportagem, o capitão no TCC dele, abre aspas, recomendou uma intervenção dos militares como poder moderador na política brasileira para enfrentar o Partido dos Trabalhadores. No texto, o partido é descrito como uma organização criminosa ligada ao ligada ao primeiro comando da capital, que deixou o Estado à beira do fracasso para implantar uma revolução socialista. Vocês concordam? Digam no chat. E o que aconteceu depois? O general Vendramin, comandante militar do Norte, puniu, a mando do general Frajola, o major Polidoro, orientador do TCC do capitão, e o coronel Emerson, o comandante do curso de material bélico, por não terem coibido o capitão aluno da ESAO de falar mal do PT no seu TCC. A punição foi de repressão, já que foi considerada grave, mesmo que se tratasse de fatos passados. Ou seja, não somente o autor do TCC foi punido, como também os superiores. Claro que pelos generais. Esse é o estado do Exército Brasileiro. Punindo o militar por citar fatos sobre o PT em um trabalho acadêmico. Ou falar de coisas previstas na Constituição. Por isso, Paulo Figueiredo, ministro da Defesa 2027. Aí eu vou fazer igual, vou perguntar assim, vou pedir para vocês levantarem. Paulo Figueiredo, eu autorizo um reset nesta merda. Falando em organização criminosa, etc. Vamos para a pauta internacional com o pé no Brasil. Não tem que entrar aqui um merchan? Tem que entrar um merchan aqui. Antes disso, mas voltando à viagem do Lula, por que caceta ele foi à Rússia? A razão da viagem foi que no último dia 9 comemorou-se o Dia da Vitória, que é um dos feriados mais importantes da Rússia, acho que talvez seja o mais importante, que marca a rendição da Alemanha e o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que o contexto é que torna as coisas mais interessantes. Porque não foi uma viagem protocolar, mas foi um evento recheado de pessoas que, apesar de não terem passado batom em nenhuma estátua, não chegam a ser tão extremistas assim, apesar disso, elas não são as pessoas mais democráticas. Essa foi a foto que viralizou do Lula durante o desfile militar na Praça Vermelha em Moscou. E vejam quem são as pessoas nessa foto. Vocês sabem quem é o homem ao lado do Lula, de boina vermelha? Esse é o Ibrahim Traoré, que é o atual presidente de Burkina Faso. Se você não sabia quem era o presidente de Burkina Faso, não sei como é que você conseguiu viver sem essa informação importante, mas agora Paulo Figueiredo resolveu o seu problema. Você sabe que o presidente de Burkina Faso é esse, boina vermelha, Ibrahim Traoré, que chegou ao poder depois de um golpe militar. Não com batom, não chegou a tanto. Mas ele deu um golpe militar contra o antecessor dele, que também tinha chegado ao poder através de um golpe. A promessa dele
é que é um presidente de transição e que vai devolver o poder aos civis. E só não disse quando. À direita dele, né, ou mais à esquerda do Lula, de cascal preto, temos o Umaro Sissoko Embaló. Você vê que hoje eu estou cheio de cultura aqui para vocês. O Umaro é o presidente da Guiné-Bissau. E contra ele não existem muitas coisas. E ele foi, inclusive, recebido no Brasil em 2021 pelo presidente Bolsonaro. E pessoas chamam ele de Bolsonaro da África e tal. E é legal ver o Lula como presidente Bolsonaro da África, mas seja como for. No meio da foto, o sujeito branco de óculos escuros, esse meio carequinha, é o Abdel Fattah el-Sisi, que é o ex-general e é o ditador do Egito desde 2014. Eu sei que 2014, para gente que está mais velho, parece que foi há 2 anos atrás, mas 2014 foi há 15 anos atrás. Em 2014, o Abdel liderou uma derrubada do primeiro líder democraticamente eleito do Egito, que foi o Mohamed Morsi. À direita dele, nós temos, e atenção, porque é muito importante, o Emmerson Mnangagwa. Eu tenho um pouco de dificuldade com os nomes africanos, mas esse é o nome dele, Emmerson Mnangagwa, que é o presidente do Zimbábue, que também chegou ao poder a um golpe militar contra o antecessor dele, o famoso Robert Mugabe, e que venceu as eleições em 2018 sobre denúncia de fraude e repressão. Então é cercado desse pessoal que o Lula estava na Rússia. Aqui no Brasil, e para a mídia e para o Supremo, o discurso de democracia, de luta contra o golpe, tiras do Zap, batom, anistia nunca, sei o quê, ditadura nunca mais, mas na Rússia a conversa é outra. E eu digo que eu acho que o negócio pegou mal, porque quando você tem até o UOL e a CNN enfiando a porrada no Lula. Porque diz assim o UOL. Não é o UOL só. Drogas pesadas. Josias de Souza. Que eu sempre me surpreendo de saber que ainda está em atividade. Achei que tinha se aposentado depois que pediu arrego para mim no ar. No 3 em 1, na Jovem Pan, bons tempos. Diz o UOL, Lula na Rússia com Putin é gravíssimo erro diplomático. Analisa Josias de Souza. Na CNN, do William Vac, eu confesso a vocês aqui, não contem para ninguém, mas eu gosto do William Vac. Eu acho o William Vac um bom jornalista. Apesar de não concordar com ele, eu acho ele um cara inteligente. Lula faz jogo de Rússia e China na briga mundial. Como eu disse que eu gosto do William Vac, ele inclusive descreveu muito bem que o Brasil do Lula tem feito o jogo da Rússia e da China. Não é que nós estejamos defendendo o interesse nacional do Brasil, mas o nosso país se tornou um mero facilitador dos interesses estrangeiros, sobretudo o chinês. E quando o Lula se junta com a escória do mundo, é claro que o eixo no qual ele está enfiando a política externa brasileira é o eixo que todo mundo sabe qual é. Porque se não fosse o suficiente ele estar na Rússia com todas essas pessoas, eu deixei o último e o melhor para o final. Nicolás Maduro, o ditador, ou melhor, o presidente da democracia relativa, que só tem um problema de narrativa, da Venezuela. E se você, às vezes eu acho que as pessoas não entendem, se você acha que não há uma consequência para estar nesses eixos de ditadores, uma consequência ruim e grave, repense com as notícias que nós tivemos sobre justamente a Venezuela nos últimos dias. A primeira notícia é essa aqui. Não deu tempo de eu estar na semana passada. Estados Unidos resgatam opositores de Nicolás Maduro na Embaixada da Argentina em Caracas. E se você não viu essa reportagem, ela é sobre um grupo de assessores da Maria Corina Machado que estavam asilados há mais de 1 ano na Embaixada da Argentina em Caracas. Embaixada essa que era tutelada pelo Brasil desde o rompimento das relações diplomáticas, promovido pela Argentina ainda na época do Maurício Macri. E o secretário de Estado, Marco Rubio, escreveu assim: os Estados Unidos saúdam o bem-sucedido resgate de todos os reféns mantidos pelo regime de Maduro na Embaixada da Argentina em Caracas. Após uma operação precisa, todos os reféns agora estão em segurança em solo americano.
O regime ilegítimo de Maduro tem minado as instituições da Venezuela, violado os direitos humanos e colocado em risco a segurança da nossa região. Estendemos a nossa gratidão a todo o pessoal envolvido nessa operação e aos nossos parceiros que ajudaram a garantir a libertação segura desses heróis venezuelanos. E foi uma operação de filme. Os americanos montaram uma operação de filme para buscar esses caras dentro da capital venezuelana e levarem os caras para os Estados Unidos. A operação foi um sequestro, um sucesso. Sequestro. E na sequência, agora, isso já nessa semana, o Departamento de Estado enviou um alerta de viagem exigindo a saída imediata de todos os cidadãos americanos residentes da Venezuela. E por que essa notícia é tão relevante? Essas notícias. Entendam. Muita gente acha que o Trump não está nem aí para nada, não está nem aí para o Brasil. Vejam o grau para o qual os Trump está aí para a Venezuela, um país insignificante. Entendam, o Trump não opera debaixo das mesmas regras que os antecessores. Ele não está para brincadeira com esses países. Ele está falando duro com a Rússia, está falando duro com a China, está falando duro com a Venezuela. E, como nós vimos na comitiva americana que veio ao Brasil na semana passada, ele está começando a falar duro com o Brasil também. E é claro o posicionamento. Quanto mais a gente caminha em direção ao eixo do mal liderado pela China, pior será para o Brasil. Eu não vou falar muita coisa, não. Se Deus quiser, no futuro próximo, não vou precisar falar mais nada. A gente vai só assistir. Quem viver, verá. Posso estar errado, posso estar apostando errado, mas quem viver, verá. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.